Antes de começar o vídeo, eu só quero agradecer pelo 500 mil de views no vídeo do muçulmano. E também para as pessoas que fizeram o react, tipo o Luciano Eduardo e o Corey. E principalmente a você que deu uma chance pra um vídeo de um canal que você nunca nem viu na sua vida. A gente foi de 6 mil inscritos pra 16 mil inscritos, cara. Isso é absurdo. E eu tive que tirar um tempo do meu vídeo pra agradecer vocês. Então muito obrigado mesmo. Não vou mais atrapalhar a pira de vocês. Um beijo no cucuru de vocês. Há aproximadamente um ano atrás, um amigo meu chamado Ironic lançou seu próprio jogo chamado Gunzo. E ele postou no canal dele todo o processo de criação desse jogo. E eu tive a honra de testar esse jogo quando ele estava sendo feito, onde enquanto alguns amigos meus demoravam 5, 8 minutos para terminar o jogo dele, em uma fase eu demorei 40 minutos. Bazinga. E mais de 100 mil pessoas viram esse vídeo e viram sendo meio lerdo no jogo e decidiram me humilhar. Finalmente um oponente digno, nossa batalha será mais do que lendária, David Jones. O cara colocou o Dava Jonas pra jogar. Mano, pra quem ama jogo de puzzle, aquela parte do maluco ruim de puzzle é tortura. Tadinho do Chica, mano, foi mais esforçado pra passar em algo que não era bom. Oh meu Deus, tadinho. Só que além desses comentários, o Digo reagiu à minha gameplay e falou isso. Não é possível que ele tá tentando escudar um negócio tão óbvio. Meu Deus, como uma pessoa não tem a visão de que, se... É porque ele percebeu a partir do momento que não tinha mais o quadrado. Mas como ele não tem a visão de que talvez ele sem o quadrado funcione. Não, calma aí. Eu me recuso a ficar quase 3 minutos vendo o mano, tipo, na mesma fase. Vai tomar no cu. Com esse vídeo aqui, eu vou provar que eu sou bom em jogos puzzles. Como você deve estar se perguntando? Jogando um jogo Flash de Scooby-Doo para crianças com menos de 6 anos. Mas antes da gente começar, eu só queria deixar claro como foi difícil achar esses jogos, porque se você não tá dentro de uma tumba, você sabe que o Flash parou de funcionar há muito tempo. E o Flash é responsável por rodar vários jogos em sites famosos como Clique Jogos e o Freevee. E para crianças como eu, que era pobre e não tinha dinheiro pra ter um console de última geração, essa era a nossa diversão, porque era isso que rodava e era isso que dava pra jogar. E eu, como toda criança que teve uma infância legal, eu assisti Scooby-Doo. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. E eu jogava jogos de Scooby-Doo. Enquanto meus amigos estavam jogando jogos licenciados de Scooby-Doo no PS2, eu estava jogando Salsicha vs Ben 10 Motocross. Licença, só os descolados sentam comigo. Só que também tinha um jogo específico que tinha cutscenes e até dublagem. E aí, do nada, no meu dia, eu lembrei desse jogo, decidi pesquisar e achei coisas desse jogo. Mas como infelizmente o Flash morreu, eu precisei achar um site que emulava o Flash de uma maneira decente. E pra vocês terem uma noção, esse jogo só está decentemente emulado em 2 sites na internet inteira. E quando eu falo decente, eu quero dizer que o jogo roda, mas desse jeito aí. Mas enfim, chega de enrolação, hora de provar que eu sou bom em jogos de puzzle em um jogo de criança. Já pelo menu do jogo, já consegue ver o título do game, The Ghosts Pirate Attacks. E logo em cima do título, vocês podem ver que tá escrito episódio 1. Esse jogo é dividido em 4 episódios, que é 4 capítulos, é a mesma coisa. Só que uma coisa interessante, esse jogo, mesmo sendo um jogo de puzzle, de flash pra criança, tem lore. É sério. A história já começa num cruzeiro onde só tá o Salsicha e o Scooby. E eles estão felizes porque aqui é seguro, não tem monstros, tem buffet pra você se alimentar quando quiser. E, inclusive, eles até zoam os outros membros do grupo por eles estarem na Transilvânia investigando um castelo assombrado, enquanto eles estão aqui num cruzeiro. And better yet, Fred, Velma, and Daphne are all checking out a castle in Transylvania. And we're not there. And we both know that had creepy written all over it. Mas depois de um tempo eles começam a ficar sonolentos pelo tanto de comida que eles comeram e eles acabam caindo no sono. E é nesse momento que o filho chora e a mãe não vê, paizão. Porque naquela mesma noite uma névoa fantasmagórica revela um barco assombrado aparecendo no horizonte, onde aparece o espírito de um capitão pirata invadindo o cruzeiro. Depois de um tempinho o Salsicha e o Scooby até acordam no meio de um vazio completo e eles ficam confusos, porque cadê todo mundo? Eles só foram dormir, caralho. E aí eles se assustam quando finalmente percebem que tem um navio espiritual pirata atracando no cruzeiro. Scoob, like, where'd everybody go? Zoinks! What's that? Come on, buddy! Let's get out of here! E aí já começa a nossa gameplay irada. Logo aqui já consegue ver que tem um pirata lá na frente, então não é melhor eu subir essa escada. E aí nesse momento eu já começo a me arrepender de ficar me provando que eu não sou burro em jogo de puzzle, sendo que quando eu era criança eu tinha muita dificuldade nesse jogo de conseguir realizar as coisas, sendo que agora tá muito bem claro o que eu tenho que fazer e bem explícito. Tá parecendo aquele meme lá de qual pedra que vai quebrar agora no desenho animado, tá ligado? Tá tudo numa textura diferente. Vou pegar esse pedaço de pau aqui.
We can use that. Eu só faço o óbvio. Eu vou selecionando tudo que tá mais explícito, como esse negócio giratório aí, mano. Isso daí pra mim é coisa de vara de pesca, irmão. Eu pego a alavanca de vara de pesca, vou direto pra esse gancho, aonde quando você aperta espaço nesse jogo, você interage com as coisas, dependendo do item que tá mostrando na sua hotbar lá no canto superior direito. Então eu decido interagir com o objeto onde o Salsicha coloca a alavanquinha no gancho. E aí o Salsicha, que é um piroca das ideias, decide se pendurar no gancho, enquanto o Scooby gira a alavanca pra ele ir pro barco do pirata assombrado pra pegar a espada que tá no bico do barco. Imagina o jogo acaba aí. Ele só tenta fazer o bagulho, não consegue, cai e morre. Olhando agora seria engraçado que isso acontecesse num jogo, mas olhando pro lado de criança seria um trauma bem forte. Ó o Gustavo Lima aí, ó. Agora que eu tô com essa espada selecionada, é meio óbvio que eu tenho que fazer. Eu vou direto nesse negócio de festa junina, sei lá o que é o nome desse negócio, essas linhas. Aperto pra interagir, o Salsicha puxa do facão que ele pegou do pirata, corta a linha no meio e eles decidem descer pro outro andar do barco. Aí eu só consigo pensar, se isso aqui não fosse um jogo de Scooby-Doo pra criança, não era mais fácil ele só pegar a espada e sair correndo que nem um louco pra cima do pirata que tá logo ali em cima? Mas tudo bem, é um jogo de criança, eu não posso cobrar que o Salsicha saia virando um serial killer por aí. Você está me desafiando, é? Então o Salsicha e o Scooby começam a ir atrás das outras pessoas, até que o Salsicha diz que teve um pensamento terrível, que ele começa a pensar que no meio de várias pessoas com filhos, familiares importantes que sumiram do nada, ele só se importa com a porra da comida. Caralho, Salsicha. I just had a terrible thought. Like, what if the food's gone too? E aí eles tomam um sushinho porque eles descobrem que eles não estão sozinhos. O Capitão Lowry está aí também. E eles perguntam pro Capitão que porra tá acontecendo. Cadê todo mundo e o que é aquele navio brilhante ali do lado? E o Capitão fala que não sabe, ele tava dormindo que nem nós e quando acordou todo mundo tinha sumido. Captain Lawrence, are we glad to see you? Like, where'd everyone go? And what's with this glowing ghost ship? I don't know, Shaggy. I was asleep in my cabin, and when I woke up, everyone was gone. Que suspeito. Até que dá um twin na luz e o Capitão fala que provavelmente eles estão fora de rota. E ele recomenda que o Salsicha e o Scooby vão até a ponte de comando procurar pistas, enquanto ele vai descer pro deck inferior e verificar a energia. E agora a gente tem que dar um jeito de chegar na ponte de comando. Que aqui sim eu comecei a repensar mesmo se esse vídeo ia sair ou não, porque é ridículo. Você pega essa rede, abre esse guarda-chuva, coloca a rede do lado do guarda-chuva e pronto, terminou a fase. Quem diria que seria simples um jogo de criança, não é mesmo? Indo pra ponte de comando, o Salsicha e o Scooby decidem se esgueirar pra olhar um pouquinho dentro. Eles veem dois capangas completamente iguais e o capitão do navio brilhante. Que coincidência que o capitão do navio não aparece, enquanto o capitão do navio pirata aparece. Agora a gente tem que passar pela ponte de controle sem ser visto pelo capanga, que é muito fácil, a gente só vai entrando nesses quadradinhos escuros e consegue passar por ele. Só que na última hora ele percebe a gente e sai correndo atrás. Quando ele vê que não tem ninguém no convés, ele ouve um chamado do Capitão Pirata num submarino e ele decide entrar também e eles entram no oceano. Aí finalmente o Salsicha e o Scooby saem dos seus esconderijos incríveis e o Salsicha fica aliviado que o pirata foi embora, mas ao mesmo tempo ele escuta um som estranho. Enquanto ele tá tentando discernir o que é esse som, o Scooby todo cagado fala pro Salsicha olhar o que ele tá vendo e o Salsicha entra em choque, porque aparece uma silhueta de um monstro marinho gigante. E assim acaba o primeiro episódio. Uou, cliffhanger. Eu vou aproveitar porque esse é o momento da hora de eu mostrar uma mecânica legal desse vídeo, que são os selos de qualidade que eu vou dar pra cada episódio, que se dividiu em 5 categorias. Zoinks, que é uma fase extremamente irada e maneira. Scooby-Dooby-Doo, que são as fases que eu gostei. O Meh, que é uma fase mais ou menos, não fede nem cheira. Agora não, que é aquela fase que eu não gostei. E o Scooby-Loo, que pra mim é tipo um apaga, irmão. Apaga essa bosta. Sabendo disso, eu coloco o selo Meh nesse episódio. Um episódio introdutório muito mega simples e eu também lembrava um pouco de quando eu jogava quando era criança. Indo pro segundo episódio, o Ninho de Netuno, a gente começa literalmente de onde a gente parou no capítulo anterior e a gente descobre que aquele monstro marinho não passava de uma garota chamada Caroline. O Salsicha fica confuso e pergunta quem é ela e onde ela tava. Ela fala que é uma especialista em mergulho do navio e que ela tá fazendo a manutenção do casco lá embaixo e quando ela voltou, todo mundo tinha sumido. Like, who are you? My name is Caroline Moore. I'm the diving expert here on the ship. I was underwater doing some routine repairs on the hull, and when I surfaced, everyone was gone. O capitão desceu e ela veio lá de baixo?
Que suspeito. Mesmo assim, o Salsicha explica o que eles viram pra Caroline e a Caroline decide que é melhor a gente seguir eles, se a gente quiser realmente saber o que tá acontecendo. Aí o Salsicha faz uma indagação que eu concordo. E se a gente só não quiser saber? Não compensa, cara. Mesmo assim, eles entram no submarino e descem pro oceano. Toma, fase aquática, toma. Essa fase eu já não lembro de nada, porque eu não jogava muito essa fase quando era criança. Mas mesmo assim, já tá muito bem claro o que eu tenho que fazer e com o que eu tenho que interagir. Primeira coisa que eu tento fazer é pegar essa lagosta aí, só que eu acabo tomando um susto porque ela tava fora do casco. Submarino de combate 0, lagosta 1. Dessa vez eu espero ela entrar no casco e consigo pegar. E uma coisa da hora é que essa aqui é a primeira fase com 2 telas, onde tem um tubarão, um pedaço de pau jogado e uma correntezinha que provavelmente a gente vai ter que puxar pra liberar aquele caminho. Eu automaticamente já pego no pau e já faço o raciocínio, ó, tá vendo? Eu sou inteligente. Que eu provavelmente vou ter que usar naquela pedra que tava um pouquinho acentuada. E não dá outra, eu coloco o pau na pedra e a pedra desliza até aquela ostra gigante, liberando a passagem pra gente conseguir pegar uma ogiva nuclear. Vai me dizer que não parece. Pegando essa ogiva, levando pra segunda tela, a gente coloca ela na corrente e faz um contrapeso pra porta abrir. Uma coisa engraçada que eu percebi só agora é que o submarino fica super mega ultra HD na diagonal e quando ele vira completamente pro lado, ele fica todo cagado. Depois de entrar na gruta, a Caroline fica surpresa porque esse lugar pode ser um ninho de Netuno. E automaticamente o Salsicha implora para que Ninho de Netuno seja o nome de um restaurante que serve sanduíche de atum e batatas onduladas. E além de falar que o Ninho de Netuno não é um restaurante, ela fala que é um local de descanso secreto do antigo pirata Barba Branca. Eu sabia que ele estava vivo. Ela fala que o pirata fantasma deve estar atrás do tesouro do Barba Branca e que é melhor eles se separarem pra procurar ele. E o Salsicha até fala que o Fred estaria orgulhoso com todo esse papo de separar pra procurar pistas. It's not a restaurant, it's the secret resting place of the pirate Whitebeard. I had to ask. The ghost pirate must be after Whitebeard's treasure. Let's split up and look for him. All this splitting up, Fred sure would be proud. E aí já começa a segunda fase, que está no meio dessa catacumba, entre aspas. Eu não sei muito dizer que é isso, então eu vou chamar de catacumba, é isso aí, mano. Como eu sou um gênio, eu já percebo que tem uma manivela que você pode girar e aí acaba descendo uma plataforma pra gente conseguir passar pro outro lado. Fazendo isso, eu já saio pegando todos os paus e vou interagir com essa teia de aranha. Mas quando eu interajo, meu Deus, uma aranha! O Salsicha e o Scooby tomam um susto e enche aquela barra de susto ali em cima, dando assim um game over. É assim que funciona a mecânica. Tudo que a gente for interagindo pode ou não dar um susto na gente. E a gente tem um limite de susto que a gente pode levar, que é até encher a barra. É o que? Sei lá, aproximadamente uns 12 minutos de vídeo, 11 minutos de vídeo. Eu tô explicando essa mecânica agora. Eu sou um youtuber muito bom. De volta à catacumba, eu faço a mesma coisa de novo. Pego a tábua, pego o galho. E eu admito que eu não pensei nisso. Eu só saí interagindo, apertando espaço em tudo, até que o Salsicha interagiu com a corrente da plataforma e ele fez uma escada caseira com os galhos. Porra! Mesmo sabendo que eu ia conseguir passar, eu decidi resetar só pra saber qual era a outra opção que eu poderia fazer pra passar de fase. E nessa terceira tentativa eu decido fazer algo diferente. Dessa vez eu pego essa tocha e passo pra segunda parte e eu descubro que eu posso queimar a teia com ela. Isso abre caminho pra gente chegar na parte de cima, onde a gente pode interagir com a manivela e fazer a plataforma ficar no meio. Aí é só colocar o pau na plataforma e pronto, a gente tem um caminho reto pra gente continuar a fase, que eu acho que é bem mais plausível desse jeito do que o Salsicha aprender engenharia civil do nada. Finalmente o Salsicha e o Scooby localizam o Capitão Pirata e eles veem que eles chegaram no tesouro do Barba Branca antes. E o Salsicha já avisa que se eles ficarem quietos, o Capitão Pirata não vai perceber que eles estão aí. Hey, Scoob, there he is. If we just stay nice and quiet, that nautical nightmare will never know we're here. Mas não adianta, porque o Scooby acaba se assustando com uma aranha que aparece só pra dar um susto. Tanto que quando ele toma o susto, ela já volta embora, mano. É incrível. Filha da puta. Mesmo o Capitão Pirata tendo visto eles, ele não vai pra cima do Salsicha e do Scooby. Pelo contrário, ele vai embora. E isso deixa o Salsicha feliz por meio segundo, até ele perceber que o Capitão Pirata aciona uma alavanca que ativa uma armadilha que inunda todo o ninho de Netuno. E o Salsicha já grita pro Scooby que eles têm que sair correndo dali. E é aí que acaba o episódio. Eu achei esse capítulo bem curtinho e bem fácil, mas eu achei legal. Então eu vou botar o selo de qualidade Scooby-Dooby-Doo, porque eu achei bacana e irado. E no terceiro episódio chamado de Reef Relief. Deixa eu ver como fala essa porra do tradutor aqui, pera. Reef Relief. Ok. E no terceiro episódio chamado de Reef Relief. Já começa com eles fugindo da água que tava entrando na gruta, só que eles não conseguem e eles morrem e assim acaba o episódio. Tô brincando. O Salsicha fica inconsciente, só que ele acorda enquanto o Scooby tá puxando ele pra uma área seca. Além do Salsicha agradecer o Scooby-Doo, ele até fala o que ele faria sem ele. Scoob? Why, thanks, Scooby-Doo. What would I do without you? De qualquer maneira, eles sabem que eles vão ter que voltar pro cruzeiro de uma forma ou de outra. Então eles pegam o submarino e vão a caminho disso. Sim, eles sabem dirigir um submarino.
Tá bom então. E aí temos mais uma fase aquática, onde essa aqui eu vou resumir porque eu fiz ela muito rápido. Eu pego aqui no pau e usei ele pra assustar o cardumezinho até aquela parte da pedra, onde eu pego o pau de novo e uso ele pra interagir com a pedra, onde eu assusto de novo o cardumezinho pra longe e assim um dos tubarões segue o cardume. Só que mais cedo eu tinha pego um caranguejinho que tava aqui nessas algas e eu aproveito e uso ele nesse tubarão que ficou pra ele agarrar o nariz do tubarão e espantar ele pra fora. Irmão, eu fiz isso tão fácil que eu já tava sentindo assim, ó, toma, meus neurônios pulsando com tanta inteligência. De alguma forma eles conseguem atracar de novo no navio e o Salsicha escuta aquele mesmo som estranho de novo e uma sombra passa correndo atrás dos dois. E lógico que se você tá no meio de uma situação de mistério assustadora, se aparece uma sombra correndo atrás de você, você não vai atrás. O que eles fizeram? Eles foram atrás. There's that crazy sound again. I wonder where it's coming from. Oh, did you see that? No? I'm afraid I did. We'd better follow that shadow. E esse nível já é assim, a gente tem que achar onde tá a sombra. Eu primeiramente já vou direto naquele relevo inteiro que tá naquele pano e a sombra não tava lá, tomei um susto, tomei um game over por causa desse pelicano, filha da puta. Tive que fazer tudo de novo, ver as cutscenes de novo e aí eu volto pra essa fase. E uma coisa que eu percebi é que essa fase tá cheia de pegadinhas, cara. Você puxa aquele pano lá, oh meu Deus, o pelicano! Não, aí você vem aqui, abre esse sombreiro aqui, oh meu Deus, morcegos! Não, relaxa, relaxa, acho que vem aqui, levanta essa escada, ai meu Deus, ratos! Acho que deu pra entender o que eu tô querendo dizer. De qualquer forma, eu decido interagir com esse cano gigante aqui, onde o Salsicha dá um chute e uma criança sai de lá de dentro, que provavelmente é a sombra que a gente tava procurando. E ele fala pra gente ir embora. Logicamente a gente não vai obedecer. Eu pego um gancho que tava no chão, jogo nele, puxo ele pra fora e foda-se. O moleque já começou a perguntar o que o Salsicha e o Scooby queriam e eles já começaram a zoar da cara do moleque. What do you want? What do you guys want? Yeah, like a triple-decker pimento and chocolate sandwich sounds good to me. E o moleque ficou falando que não tem graça e tudo mais, e o Scooby decidiu cheirar ele porque ele percebeu um cheiro esquisito. E esse cheiro não vinha de nada mais e nada menos do que do próprio tesouro do Barba Branca que esse moleque tinha pego de alguma forma. Ele então sai correndo do nada e foda-se. O Salsicha e o Scooby ficam confusos, e eu também fiquei, tipo, quem é esse moleque? Até agora não era só o Salsicha, o Scooby, o Capitão e a Caroline que tava acordados, agora tem esse rando aqui também. Só que agora dá uma merda porque a luz vai embora e eles percebem que eles estão indo em direção a um monte de rochas afiadas no meio do oceano. E os únicos que podem impedir que todos morram é o Salsicha e Scooby. Eu me sentiria seguro. Oh, like, what happened to the power? Raggy, look! Oh no! Without power, the engines won't work. That means we'll crash into those razor-sharp rocks. We've got to get down to the engine room and get them started again. Caralho, o navio vai bater, mano. E, mano, imagina, esse aqui é o final alternativo. O Salsicha e o Scooby batem um barco e eles morrem. Essa fase é ridícula, eu só vou pular ela. Aí só pega os itens que estão dentro das gavetas, bota a porca onde é pra colocar a porca, coloca a tomada onde é pra colocar a tomada, coloca o cano onde é pra colocar o cano e o negócio funciona e volta a ligar. E de alguma forma, ligar os motores já foi suficiente pra mudar completamente a trajetória do navio. O Salsicha e o Scooby, eles comemoram até verem no horizonte um navio pirata assombrado. E o Salsicha se pergunta o que o Fred, a Daphne e a Velma fariam nessa situação. E ele chega na conclusão que eles entrariam no barco pra resolver esse mistério. Well, we just have to think. Now, what would the rest of the gang do in this situation? They'd want to look for clues on the ghost ship. Like, I wish I didn't know them so well. Like... E assim acaba o episódio 3, sinceramente eu esperava mais. Eu boto esse episódio no agora, não gostei e nem quero falar muito, já vou pro próximo, o canal é meu. Episódio 4, Pirate Ship of Fools. O Salsicha já até fala de uma maneira irônica, nossa, procurando pistas no navio pirata fantasma, nossa, que sorte é deles. E o Scooby percebe que tá cheio de ratos no convés, e o Salsicha já fala que eles vão achar pistas atrás daquela porta. Looking for clues on a ghost pirate ship? I can't believe our luck. Rats! You said it! Rats! You know, I bet we'll find some clues behind that locked door over there. E assim começamos a fase e nós temos que abrir aquela porta dali. Eu, com todos os meus neurônios, já percebo que a chave tá em cima daquele mastro, então tudo que eu fizer aqui é preciso pra chegar lá em cima. E foi bem de boa, pra falar a verdade. Eu falei pro Scooby ficar em cima da plataforma, enquanto eu, controlando o Salsicha, peguei a corda da plataforma, amarrei no canhão e joguei ele pro oceano, e assim fazendo o Scooby chegar até lá em cima e pegar a chave. E assim, de novo, o Salsicha mostrando que ele é o Superman, porque olha a
força que ele teve que fazer pra segurar a corda no lugar e jogar o canhão no oceano. De qualquer forma, eu vou lá em cima pegar o machado pra voltar e cortar a corda e fazer o Scooby descer com a chave que a gente precisa pra gente finalmente abrir a porta desse navio brilhante fantasma. Assim que eles abrem as portas, eles percebem que esse navio fantasma não passa de uma farsa, por causa que todo esse brilho vinha dessas lâmpadas fluorescentes verdes que infestavam com a sua luz todo o ambiente. Mas mesmo eles sabendo que é fake, não significa que eles não estão com medo do pirata. Hey, Scoob, take a look at this. So that ghostly green glow is just these neon lights. I'm beginning to think our ghost pirate is a big fake. But that doesn't mean I'm not scared of him. We better sneak over to those stairs. E agora começa a fase mais difícil de todas, onde o pirata tá olhando pra aquele canto e a gente tem que entrar nesses barris e passar por eles sem ser visto. Eu só segui reto. Essa foi a fase, eu quero dar os parabéns pra mim. Avançando, o Salsicha e Scooby acham uma sala cheia de mapas, aonde eles indagam que provavelmente essa sala pertence a alguém que conhece muito bem os oceanos. Até que o Scooby sente um odor vindo de um armário e o Salsicha abre a porta do armário, onde revela guardado 2 tanques de mergulhadores. E o Salsicha até fala, pra que um pirata fantasma precisaria disso? O Scooby fala que não sabe, mas o Salsicha já tem tudo sob controle porque ele já resolveu esse mistério. Like dive tanks? What would a ghost pirate need with these? I don't know. Well, I think I do. And I think I have this mystery just about wrapped up. Inclusive, ele até fala que ele parece a Velma falando isso. E falando da Velma, assim como o Fred, a gente vai montar uma armadilha pra acabar com esse pirata fantasma. And if I were thinking like Fred, I'd say it's time we set a trap for that gruesome ghoul. Well, a rap. And a couple more for his horrible henchmen. E assim começa a fase, só que antes de a gente chegar no pirata fantasma, a gente precisa acabar com os 2 capangas deles antes. Primeira coisa que eu faço é pegar um barril e subir pro 2º andar e pegar essa bandeira pirata que vai servir pra gente se esconder dos capangas. E como a gente vai usar isso pra se esconder? Desse jeito aí, ó. Cadê o Salsicha e o Scooby? Quando o capanga aparece, dá pra ver que ele fica em cima de um alçapão, onde a gente pode usar a corda do bote que a gente veio pro navio, onde a gente pode amarrar na fechadura do alçapão. Esperando o capanga voltar de novo, de forma simples, a gente acaba abrindo a porta do alçapão e faz ele cair lá embaixo. Pra lidar com o 2º capanga também foi bem simples, eu só tomei um susto de surpresa que eu não sabia que ele ia descer do mastro, mas eu usei aquele barril que eu peguei logo no início da fase pra fazer um caminho de pólvora e usar a tocha que eu também peguei anteriormente pra fazer uma faísca e acabar levando o 2º capanga pro beleléu. E agora, só faltando o Capitão Pirata, eu fiquei impressionado como ele não percebeu essa bagunça que nós fez no convés do navio dele, e olhando onde ele tava ficando, eu já conseguia pensar mais ou menos que a gente tinha que usar aquela rede que a gente pegou no convés anteriormente. Só que aí entra a pegadinha do jogo. Tudo era extremamente claro desde o início, só que agora nada interagível no mapa está cartunesco o suficiente pra tatar na cara. Isso me custou um tempinho porque eu fiquei apertando espaço que nem um maluco até finalmente ele interagir com essa corda que não parecia que era interagível, mano. Vocês não podem mentir. Vocês têm que admitir que não parecia interagível. Mas agora que a gente escalou a corda e tá com a rede na mão, a gente só espera o pirata chegar no spot que a gente quer pra finalmente descobrir quem está por trás desse pirata fantasma que não tem nada de fantasma. Mentiroso! A armadilha é um sucesso e a gente consegue prender o pirata fantasma. E o Salsicha começa a pensar nas possibilidades de quem ele pode ser. Ele pode ser o Tommy, aquele moleque clandestino assustado. Ele pode ser o capitão, que ele sabe bastante sobre o oceano, afinal ele é um capitão. Ou pode ser simplesmente a Caroline, porque ela sumiu depois daquela cena da gruta. Mas não importa agora porque tudo deu certo no final. E finalmente vai poder descobrir quem está por trás da máscara. E não é nada mais e nada menos do que a Caroline. Meu Deus, eu não acredito! O Salsicha disse que já sabia a partir do momento que ele viu aqueles tanques de oxigênio no navio. E ele tinha certeza que era ela por trás de todo esse horror em alto mar. E o Scooby indaga algo interessante. Por que essa fubanga fez isso, mano? A Caroline fala que ela precisava de equipamento de alta tecnologia no navio pra ajudar ela a localizar o tesouro do Barba Branca. E foi por isso que ela assustou todo mundo com o navio fantasma. Pra ela ficar com o navio do cruzeiro inteiro só pra ela. E o Salsicha pergunta o que ela fez com todos os passageiros, que era tipo assim, muito passageiro em média em um cruzeiro. E a Caroline fala que ela prendeu todos eles no porão de carga. Tipo, eu não sei como ela fez isso. Só 3 pessoas fizeram isso. Sabendo disso, o Salsicha liga os pontos e faz sentido que aquele barulho possa ter sido dos passageiros tentando dizer onde eles estavam. E a Caroline, frustrada, diz que teria conseguido escapar
passa se não fosse esse moleque enxerido e seu vira-lata estúpido. E o Salsicha Feliz diz que eles têm que registrar esse momento pra mandar pro resto do pessoal. E ele puxa uma câmera do nada e tira uma foto junto com a Caroline descoberta, mogando ela completamente. Mais tarde, no dia seguinte, o Salsicha e o Scooby estão se empanturrando com comida de novo, até que de repente o Capitão Pirata aparece de novo e era o Scooby-Doo. Era o Scooby-Doo. E assim terminamos o episódio 4 e o último episódio desse jogo quase Lost Media de Flash do Scooby-Doo. Esse de longe foi o episódio mais legal e mais divertido de todos, então vai tomar um merecido zoinks na cara. E resumindo é isso, eu acho que eu não preciso me provar mais, já deu pra mostrar que eu sou muito inteligente em jogos de puzzle, mas eu não vou mentir que eu fiquei com um gosto de quero mais, cara. Seria muito louco se existisse um outro jogo parecido com esse, de Flash e quase Lost Media também, que desse pra jogar. Pera, como assim tem?